Um caso grave em Rio Verde. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar as próprias filhas. A denúncia partiu da filha mais velha, que resolveu contar a verdade para proteger a irmã mais nova, adolescente, que também estava sofrendo as mesmas situações. A reportagem do Leonardo Ribeiro, com imagens do Onofre Arantes, é aqui na tela do Band Cidade. A prisão aconteceu depois que a adolescente mais velha criou coragem e denunciou o próprio pai. Segundo a investigação, os abusos vinham ocorrendo dentro da casa da família. Uma das meninas, ela já tinha ficado maior de idade e saiu de casa. Essas situações são muito complexas e muitas vezes a vítima não tem coragem de contar, até para evitar problemas dentro da família, né? Porque isso gera um grande constrangimento. Mas aí quando ela ficou sabendo que a irmã, que só tinha 13 anos, estava passando pela mesma situação que ela resolveu denunciar, nos procurou aqui e, diante da gravidade do caso e todos os indícios, nós pedimos a prisão preventiva do suspeito, juntamente com busca e apreensão na residência dele, e na data de ontem demos cumprimento. Eram situações bem graves e muito constrangedoras. Uma tinha 13 e outra já tinha 20. Quando os fatos ocorreram, as duas eram crianças. Elas estão bem, não estão mais na companhia do agressor. Mesmo antes dele ser preso, ela já estava em outro local. O suspeito de 43 anos foi preso preventivamente. Ele está na casa de prisão provisória de Rio Verde e permanece agora à disposição da justiça. Ele foi preso pela suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável, né? A pena pode chegar até 15 anos. E ele estava no seio familiar, né? Com a possibilidade de fazer novamente. Então nós pedimos pelo risco de reiteração criminosa. Houve o acordo do Ministério Público e do juiz também, né, que decretou a prisão. Ele já estava um pouco esperando, né? Porque ele tinha ciência que as filhas procuraram a polícia. Demonstrou meio que eu já sabia, né, que vocês iriam me pegar. Mas ele negou o tempo todo, né, negou as práticas, se demonstrou revoltado com a situação, alegando que era inocente, mas como eu disse, nós temos muitas provas na investigação, o caso agora vai para o judiciário, né, e lá ele vai ter direito à sua defesa dentro do processo. Um caso que choca pela crueldade e um local onde deveria existir mais segurança, dentro da própria casa. Agora o desafio da polícia é garantir justiça e dar apoio às vítimas. De acordo com o delegado, o número de casos desse tipo em Rio Verde preocupa. Ontem mesmo nós fizemos uma estatística dos anos de 2023, 24 e 25. Esse período de janeiro até final de julho, né, início de agosto. E os números cresceram. Mas nós acreditamos que cresceram em virtude das investigações, da criação de uma delegacia especializada. As pessoas que passaram por essa situação estão tomando coragem de denunciar. Por exemplo, esse caso de agora, né, que teve a prisão ontem. Os estupros ocorreram há vários anos. Pelas nossas investigações, eles já não ocorriam já há algum tempo. Mas as pessoas, as vítimas, tomaram coragem de procurar a delegacia. Não é que os estupros de vulnerável aumentaram, mas as denúncias aumentaram também, né? Então, tem muitos casos que a gente não sabe, a polícia não fica sabendo dos fatos, que eles ficam acobertados, né? Não são denunciados. Então, com maior investigação, a gente acaba apurando mais e mais situações acabam aparecendo. Com a prisão, as filhas estão longe do pai e contam agora com acompanhamento especializado. A polícia reforça: qualquer suspeita de abuso deve ser denunciada. É muito importante a denúncia. Não é uma situação fácil porque ela mexe com toda a família, né? Às vezes a mãe muitas vezes gosta do pai, até os filhos gostam, né? Então isso gera todo ali um problema familiar no seio familiar. É um pai que às vezes é provedor da família, ele vai ser preso. Então isso tudo dificulta. Algumas vítimas têm medo de denunciar também por acreditarem que as pessoas não acreditarão nelas. Elas têm medo de fazer denúncia, achando que ninguém vai acreditar em mim, né? Mas a polícia ela faz uma investigação muito séria, são feitas análises periciais, psicológicas, né? E isso tudo colabora para que a gente descubra a verdade. Então o recado que a gente dá é que para as pessoas que passam ou estão passando por isso. E tem que denunciar, não pode ter medo de denunciar não, isso é um caso nojento, asqueroso, absurdo. E o papel do pai é de proteção, é de proteger a filha.
e não de abusar da filha dessa forma cruel que a gente noticia todos os dias hoje, de casos pelo Brasil inteiro. É um caso absurdo. Vai se tratar, deve estar maluco, ficando doido. Vai procurar um psiquiatra, porque não tem condição uma coisa dessa não tem condição. Pedofilia, estupro, nem bandido aceita esse tipo de crime. Nem bandido mesmo aceita. Quando pedófilos, estrupadores caem lá na cadeia, tem que separar, colocar no cantinho, para não ser espancado e outras cositas mais que nem dá para falar aqui. Então é muito complicado essa situação. Se endurecer um pouco as leis, ter uma lei mais severa em relação a esse tipo de crime, talvez a gente consiga amedrontar um pouco mais esses malucos do pedaço aí.